nos últimos 30 anos, especialmente, milhares de pesquisas dentro da psiquiatria, da psicologia, dentro da psiconeuroimunologia, da cardiologia, oncologia, várias especialidades médicas, várias especialidades dentro da própria psicologia, vêm fazendo estudos publicados em revistas científicas de renome pelo mundo afora, mostrando que o exercício de espiritualidade e de religiosidade intrínseca produz para o ser humano um estado de saúde. E para as pessoas que já estão doentes, que já desenvolveram, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno do pânico, a espiritualidade e a religiosidade intrínseca acelera, aprofunda a cura do cliente. Isso é tão verdade que várias especialidades médicas têm recomendado que os médicos trabalhem com seus clientes a questão da espiritualidade. Por exemplo, a Sociedade de Cardiologia tem um departamento de espiritualidade que recomenda, que dá orientações para os cardiologistas colocarem esse tema para os seus clientes. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria também traz um departamento de espiritualidade. A Sociedade de Imunologia, até de oftalmologia também traz. Enfim, são várias as sociedades médicas hoje que incentivam os médicos a colocar o tema espiritualidade e religiosidade com seus clientes, baseados nessas pesquisas que demonstram a importância da espiritualidade e da religiosidade. No Brasil, nós temos várias universidades trabalhando com essas pesquisas, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. São universidades de ponta que vêm trabalhando o tema espiritualidade e saúde. No Brasil, temos principalmente o NUPES, Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem trabalhado dentro da psiquiatria, da psicologia, porque é uma área multidisciplinar, inclusive com cursos de mestrado, de doutorado em saúde e espiritualidade. É o núcleo mais avançado que existe no Brasil, dentro da universidade. Nós temos na USP também um núcleo de trabalho de saúde e espiritualidade, e em outras universidades um pouco mais timidamente, mas principalmente USP e Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos um trabalho muito significativo sendo feito no Brasil. Nas universidades de Harvard, de Duke, de Stanford, está me fugindo o nome, mas em várias universidades americanas nós temos o estudo de espiritualidade e religiosidade na Europa, na Sorbonne, na Universidade de Oxford e outras universidades. O importante é saber que existem hoje centenas de pesquisas abordando o tema. Se você tiver curiosidade para saber, é só entrar no PubMed, que é o site onde são catalogadas todas as pesquisas dentro da medicina, da psicologia, e digita lá espiritualidade e saúde. Pode ser em inglês também, o português ele vai listar todas as pesquisas nesse assunto. São centenas, alguns temas e milhares de pesquisas existentes nos últimos anos.
Dentro da visão da psicologia consciencial, o que é espiritualidade e o que é religiosidade? Agora vamos adentrar no tema mais focado na forma como nós trabalhamos aqui no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com a psicologia consciencial. Espiritualidade, dentro da abordagem da psicologia consciencial, significa a conexão com o ser essencial, a essência divina que todos nós somos. Para a psicologia consciencial, todo ser humano é uma essência divina em evolução. Nós chamamos a essência divina de ser essencial. Nós trazemos um ser essencial e estamos em processo de evolução. O ser essencial traz em si mesmo um código moral de leis na sua consciência. E somos convidados para cumprir esse código moral a exercitar virtudes. O exercício de virtudes para se cumprir o código moral é exatamente o exercício do sagrado em nós, da nossa espiritualidade. E é muito interessante isso, porque nós construímos os conceitos da psicologia consciencial já há 27 anos, até muito antes de muitas pesquisas que vêm demonstrando que o exercício de virtudes é o que vai caracterizar essa espiritualidade humana, virtudes como a compaixão, o otimismo, a caridade, o amor, o sentimento de pertencimento, enfim, várias virtudes que, ao serem exercitadas, conecta o ser com a sua própria espiritualidade. Dentro da psicologia consciencial, nós colocamos que esse processo de espiritualidade, ele é intrínseco, porque nós somos um ser essencial, nós somos essa essência divina. E todas as vezes que nós fazemos um exercício ativo para exercitar uma virtude, nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. A própria espiritualidade é uma virtude de você sentir que você é um espírito imortal. Então, o sentimento de espiritualidade e de imortalidade é uma virtude que nos conecta com a essência divina que somos. Quando nós nos conectamos com a essência divina que somos, com o sagrado dentro de nós, o que vai acontecer? Nós também nos conectamos com aquilo que nós chamamos de arquétipo primordial. O arquétipo primordial é o criador da vida, que popularmente é conhecido como Deus. Então, nós nos conectamos com o ser essencial, com a essência divina que somos, e, ao mesmo tempo, nós nos conectamos com Deus, com o Criador do universo. Quando nós fazemos esse exercício de conexão com o ser essencial e com o Criador, nós fazemos um movimento na vertical da vida que se chama religiosidade. Religiosidade é o movimento de nos religar com o arquétipo primordial, porque nós surgimos do arquétipo primordial, nós fomos criados por Deus pelo arquétipo primordial e somos convidados a nos religar intensamente por autoconsciência. Então, o ser que antes estava ligado, porque da parte do arquétipo primordial para todas as suas criaturas, a ligação nunca cessa. Mas da nossa parte para o Criador, muitas vezes sofre intermitências de ligação. Então, quando nós conscientemente nos conectamos com o Criador da vida, nós estamos
cultivando a virtude da religiosidade, que, associada à espiritualidade, gera todo esse estado de saúde conforme tem descoberto essas pesquisas. Então, a religiosidade é o ato no qual o ser reconhece que é um espírito imortal, criação do arquétipo primordial, dentro de uma linguagem bem afetiva, filho de Deus. Nós nos reconhecemos como um espírito imortal, filho de Deus, e neste momento evolutivo, um aprendiz da vida. Então, quando nós nos sentimos assim e estabelecemos, com base na nossa energia mental, a energia do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade, nós estabelecemos uma conexão na vertical da vida com o arquétipo primordial. Nas religiões, isso é chamado de oração, de rezar, orar, de estabelecer uma conexão com o Criador da vida. Nós podemos estabelecer essa conexão por meio de visualizações terapêuticas, visualizações criativas, ou da oração, ou ambas, fazendo um movimento na vertical de conexão com o Criador da vida. Quando nós exercitamos tanto a espiritualidade quanto a religiosidade, o que acontece com a nossa energia mental? A nossa energia mental se torna intensamente saudável, salutar. Por quê? Isso já tem pesquisas de sobra, tem livros e livros falando sobre a importância da oração, a importância dessa conexão na vertical da vida. Existe um médico nos Estados Unidos, o Dr. Larry Dossey, que tem publicado vários livros, já traduzidos alguns para o português, outros só tem em inglês, que aborda a questão da oração, a questão da espiritualidade nesse nível profundo. E muitas pesquisas demonstrando que essa conexão na vertical da vida conosco em espírito, com a essência divina que somos e com o Criador da vida, produz saúde. Isso está ligado à chamada religiosidade intrínseca. As pesquisas também demonstraram que existe um outro tipo de religiosidade chamada religiosidade extrínseca. Qual a diferença de uma e de outra? A religiosidade intrínseca, ela existe em função dessa conexão espiritual profunda. Quando a pessoa se conecta com a essência divina que é, e conecta com o Criador da vida, nessa verticalidade, criatura com Criador, o que acontece? O exercício da religiosidade intrínseca. Todo ser humano intrinsecamente traz essa necessidade. Nós precisamos, como elemento de saúde, conectar tanto com a essência divina que somos, quanto com o Criador da vida. Então, as pesquisas têm demonstrado exatamente isso. A pessoa que cultiva esse tipo de religiosidade e de espiritualidade, ela se torna saudável mentalmente, ela é saudável emocionalmente, e o corpo físico também se torna cada vez mais saudável. Doenças do corpo físico que muitas vezes são curadas por esse movimento de espiritualidade e religiosidade intrínseca, favorecendo uma energia mental cada vez mais saudável. A religiosidade extrínseca é a religiosidade na qual a pessoa está focada para fora.
ela tem uma visão de Deus dogmática e está muito mais ligada a situações de rituais, a situações externas, ou a prática puramente exterior da religião, sem uma conexão na vertical da vida com a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Tem muita gente que frequenta cultos religiosos por obrigação, sentindo culpa, outros para aparentar questões de espiritualidade para manipulação política, por exemplo, como acontece muitas vezes, enfim, por movimentos materialistas, como se essa religiosidade fosse ser realizada por atos materialistas. Não é possível. Então, a religiosidade extrínseca, né, extrínseca, voltado para fora, ela acaba gerando, em alguns casos, até um prejuízo na saúde mental. Por exemplo, as pessoas que acreditam que as doenças que elas têm, tanto no nível mental quanto físico, que essas doenças são resultantes de punição divina. Então, quando a pessoa acredita que ela está sofrendo, ela está doente porque está sendo punida por Deus, nesse tipo de religiosidade extrínseca, as pesquisas mostram que, em vez de melhorar, a pessoa piora, porque ela intensifica o mecanismo punitivo, na verdade, autopunitivo, e projeta isso como se tivesse vindo de Deus. Deus é que está punindo ela por algum motivo. Então, esse tipo de religiosidade deve ser transformado na religiosidade intrínseca. Essa religiosidade extrínseca está muito ligada com religiões puramente formais. Mas mesmo em religiões puramente formais, é possível a pessoa desenvolver a religiosidade intrínseca, transcendendo as questões dogmáticas, transcendendo as questões ritualísticas da sua religião. A religião, nós não entramos dentro do aspecto de religião, dentro da ciência, da psicologia, da psicoterapia consciencial. Nós trabalhamos religiosidade intrínseca e espiritualidade. A religiosidade extrínseca, que é um processo, um mecanismo puramente religioso, nós não adentramos nesse aspecto. O que nós fazemos é incentivar os nossos clientes ao desenvolvimento da espiritualidade, ou seja, da conexão com a essência divina que são, o desenvolvimento das virtudes e, com isso, aprofundamento na religiosidade intrínseca, uma conexão profunda com a essência divina que somos e com o Criador da vida. As pesquisas têm demonstrado que esse exercício constante, contínuo, diário, visualização terapêutica, criativa, focada nas virtudes, focado no nosso ideal de espiritualidade e de religiosidade, produz um estado cada vez mais saudável. Estados que a pessoa se conecta intrinsecamente com aquilo que o Dr. Benson, da Universidade de Harvard, chama de bem-estar evocado. Ou seja, a pessoa evoca um bem-estar, ela evoca um equilíbrio para o seu corpo, um equilíbrio para a sua mente, um equilíbrio para si mesma em espírito. Então, quando a pessoa faz esse esforço de exercitar tanto a espiritualidade quanto a religiosidade intrínseca, ela vai evocar cada vez mais um estado de bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Consequentemente, a saúde vem de uma forma muito natural. Por quê? Porque a doença, nós já vimos aqui
em várias lives que a doença é produzida, em primeiro plano, pela energia mental tóxica que as pessoas produzem. A energia mental tóxica é formada por pensamentos, sentimentos e pensamentos e sentimentos negativos e uma vontade débil, que faz com que a pessoa entre num movimento extremamente tóxico que intoxica a sua mente, as suas emoções e, claro, vai chegar no nível do corpo, passando pelo corpo fluídico energético, produzindo doenças energéticas e doenças do corpo físico. O que tem a espiritualidade a ver com isso e a religiosidade? A espiritualidade, como acabei de falar, é um processo de conexão com a prática das virtudes. Então, a pessoa que cultua uma energia mental tóxica, ela não faz exercício para desenvolver as virtudes, conectando com o código moral de lei, sobretudo com a lei de amor. Ela age com profundo desamor consigo mesma, desamor com o próximo, e isso produz essa toxicidade que vai gerar doenças. As pesquisas também têm demonstrado isso, que a pessoa pessimista, a pessoa que vive de mal com a vida, irritada, que desenvolve sentimentos de mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ou de culpa, sentimentos desse teor, elas acabam adoecendo porque produzem essa energia mental tóxica para si mesmo. Exatamente esse processo, o que falta para as pessoas assim? Comumente são pessoas materialistas que agem assim, ou pessoas que são espiritualistas apenas de rótulo, mas que continuam materialista em termos de ação. Então, esse materialismo, essa visão da vida superficializada, faz com que as pessoas se mantenham num estado doentio, enquanto que o cultivo de espiritualidade e de religiosidade vai produzir um estado de saúde, um estado saudável, em que a pessoa se movimenta cada vez mais na direção da saúde integral do ser, saúde do espírito, saúde do corpo fluídico do espírito, saúde energética, saúde mental, saúde emocional, saúde no corpo, produzindo cada vez mais um estado saudável em todos os sentidos.